Olá pessoal, tudo bem? Aqui Natan Belmonte, diretamente de Porto Alegre. Sejam muito bem-vindos ao Finanças para Ti, um canal de investidor para investidor com foco em tesouro direto. Bom, vamos então abrir a semana com a estatística aí dos tesouros IPCAs principais, aqueles títulos ideais para acúmulo. Bom, IPCA 29, pessoal, deu uma espichadinha nos últimos dias. Temos aqui dois exemplos da taxa 7,83, inclusive a abertura da última sexta-feira, que é um valor acima do que é 4 deste ano, o que é algo impressionante, porque a gente está tendo um ano de taxas acima de 7% e bem acima da média, 7,65. Quando a gente pensa no IPCA 29, o preço não vale a pena muito olhar, porque ele está sempre crescendo. Olha só, o 7,83, mesma taxa do dia 23 e do dia 26 de 9, 7,83, o preço aumentou R$ 5, ó, 4,63 para 4,68. Temos aqui 7,83 uns dias atrás também. Ali, ó, no dia 5 de setembro. Então, 5 de setembro, comecinho do mês, 3.444, R$ 24 abaixo do preço atual, e a taxa é a mesma, 7,83. Vejam como isso que nós tivemos aí uma deflação em agosto aí em alguma das medidas, não foi? Pois é. No entanto, o título está crescendo muito bem, está se valorizando muito bem. Então, é um título que eu não olharia preço nesse momento. E taxa, precisa olhar, pessoal? Também não, porque ela está sempre alta. Então é um título que a gente cunhou essa expressão aí lá para o IPCA 24, valeu também para o IPCA 26, já usei algumas vezes para o IPCA 29, vamos usar outra vez. Pensou, comprou, pessoal, porque é um título que está reto e sempre crescendo. Quanto às taxas médias mensais, temos aqui que de fevereiro para cá, temos que o mês de setembro está com a média de 7,75, muito parecido com a média de agosto, se aproximando bastante. E o preço maior em praticamente R$ 22 na média. Tá? Não houve grandes modificações nos quartis. IPCA 29 é isso aí. O IPCA 40, temos aqui a média de 7,18, ele está um pouquinho abaixo da taxa média, está mantendo os 7%. Ele cravou 7,00 no dia 18 de 9, depois disso ficou um pouquinho mais alto, para alívio geral. A taxa média em setembro é 7,16, é uma taxa um pouquinho mais alta. E vejam que, olha só que interessante, 707. O mesmo preço, pessoal, médio em julho e setembro. Mesmo preço médio. Vamos dar uma pensada. Se o preço é o mesmo, a taxa, a taxa não pode ser a mesma, porque quando a taxa fica igual, o preço sobe. Então, se o preço se mantém, é porque o título está ficando mais atrativo. Porque vejam, passaram-se 2 meses, ó, julho, agosto, setembro, passaram-se 2 meses e o valor nominal ficou igual. Não houve nenhum prêmio de juro aqui pelo dinheiro ter ficado parado. Vocês estão pegando esse conceito? Então, o que aconteceu aqui? O prêmio aumentou na taxa, já que não aumentou no preço. 7,16 versus 7,07. Muito interessante, né? Olha aqui, ó, quando era 7,07 entre maio e julho, taxa igual, o preço subiu. Por quê? Porque o valor nominal atualizado puxa tudo para cima. Subiu R$ 27. E agora que o preço se manteve, a taxa teve que subir. Porque o VNA continuou subindo. Então,
Se o preço se mantém, ele tem que dar passos maiores para chegar num valor final maior, que é o valor nominal atualizado, que em setembro é maior do que em julho. Muito legal, né, pessoal? Quanto às taxas, aqui o IPCA 40 está com uma taxa média de 7,18. A média em setembro bastante parecida aí com a média do ano e nos últimos pregões um pouquinho inferior. Está no Q2, o que é bastante interessante dada a força das taxas neste ano, e a gente continua pensando que esse título está muito bom para compra. Ah, tá aqui, ó. Por que a taxa em setembro está com uma média, perdão, quase fiz uma cacofonia aqui, de 7,16? Porque começou o mês muito forte. Olha aqui o que foi a primeira quinzena. A primeira quinzena de setembro, toda forte, com taxas acima da média e realmente, né? Marcou aqui, o relaxamento começou com aquela super quarta, em que houve a redução da taxa de juros nos Estados Unidos. A taxa caiu um pouquinho nesse IPCA longo, acalmando um pouco, mostrando a calma, né, dos ânimos no mercado financeiro. E o IPCA 50, nosso último de hoje, eu quero comunicar uma errata aqui, pessoal. Teve um vídeo de um artigo que eu comentei aqui com vocês, que eu estava dizendo que o IPCA 50 não era mais do Tesouro Direto, era de corretora. E eu não especifiquei de qual IPCA 50 eu estava falando. E eu estava pensando no IPCA 50 com juros semestrais. Eu acho que a maioria de vocês se deu conta desse meu errinho. É que eu não especifiquei, porque é óbvio que o IPCA 50 principal está no rol e está no Tesouro Direto. Então, peço desculpas aí por esse deslize na comunicação. Bom, pessoal, o IPCA 50 está mais calmo, né? Está mais calmo, assim como o 40. Perdeu os 7%. Ele às vezes dá uma namoradinha nos valores abaixo de 7%. Mas está longe ainda, 30 bases acima da taxa mínima, praticamente, ó, 6,9 para 6,6. Lembrando que, qual é a taxa, pessoal? Q4 histórico do IPCA principal 35, 6,6. Então, todos esses três IPCAs estão no Q4 histórico do IPCA 35, o que é formidável. Então, continua sendo uma ampla janela de compra. Apesar dessa última quedinha, a taxa média em setembro está em 7,03, superior a agosto, e o preço baixou, né? Taxa sobe, preço cai. Aqui, como o título é muito longo, duration de 25 anos, ele acaba mostrando as diretrizes clássicas da marcação mercado. Taxa sobe, preço cai. Bom, 6,96. Tá no Q2. Por pouco tá no Q2. Tá bom ainda, pessoal. Q2 tá bom ainda. E vamos aqui dar uma olhadinha, 6,96. De um dia para o outro, tem aumento de preço, pessoal? A taxa está mantida, tem que ter aumentado esse preço. Será que aumentou? Aumentou, pessoal. Olha ali, ó, 47 centavos. Mostrando que a passagem do tempo e a atualização do valor nominal pela inflação fazem o seu efeito no preço. Deixa eu ver se eu encontro aqui um 6,96 mais anterior aqui no tempo, que aí a gente vai ter uma noção melhor. Só tem 6,97 e 6,96 em 25 de julho. 25 de julho, pessoal. 3 meses aí. R$ 849,22. Hoje o título está 861,67. Tá aí, pessoal. Mesma taxa, 6,96 em tempos diferentes, mostrando aí o poder do tempo fazendo o seu investimento ter uma valorização. Bom, pessoal, hoje era um vídeo mais curtinho aí sobre as estatísticas. Quero agradecer muito a audiência dos últimos vídeos aí, quarta, quinta e sexta passada. O meu canal deu um fôlego aí nos views. Eu quero agradecer bastante a vocês aí
que tem paciência de esperar os conteúdos, esperar aqui os nossos comentários, porque a gente gosta mesmo é de falar do Tesouro Direto, que é um investimento muito seguro, muito tranquilo e que está num momento esticado, pessoal, de boas oportunidades. Então é isso aí, minha gente. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.